Muito bem, vamos com a lição 6, classe 2 juvenis. Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas aqui no nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e estamos aqui no YouTube semanalmente ajudando professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, presidentes, alunos e todos que amam a Escola Dominical com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, que é muito importante para nós, deixe o seu comentário, que ele vai começar a aparecer aqui sim, o seu comentário vai aparecer por aqui no finalzinho da aula, tá certo? Fale para nós de onde você nos assiste, deixe perguntas, deixe sugestões e pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar então mais uma aula da Escola Dominical. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 3, versículos de 1 até o 10. Nós vamos aqui ter como objetivo desta aula explicar o contexto do nascimento de Samuel, seu chamado, evidenciar sua fidelidade em meio a apostasias e destacar as responsabilidades de um vocacionado. Estou com a nossa camiseta da EBD aqui, ó, tá vendo? Eu vou baixar um pouco aqui a tela do laptop, isso, para vocês verem a nossa camiseta. Eu fiz para minha igreja, é uma ótima opção, tá bom? Faz para sua igreja. Se você quiser um modelo, eu envio para você, aí para você pedir aí na sua cidade. Muito bem. Tópico 1. Quem é Samuel? Bom, Samuel é o primeiro filho de Eucana com Ana. Eucana é da tribo de Efraim, né, de linhagem ali levítica, e Samuel nasce no final do período dos juízes. Samuel é um grande milagre para Ana, sua mãe, porque Ana era estéril, isso mesmo, Ana era estéril. E isso era um motivo de muita tristeza para a mulher judia, porque toda mulher, toda virgem judia, toda moça, ela desejava ser a mãe do Messias. Então, isso era um motivo de muita tristeza para Ana, o fato dela ser estéril. Como se não bastasse, ela está em uma casa onde Eucana, por uma questão cultural, uma questão até de necessidade, ele então tem uma outra mulher que é Penina. Penina tem muitos filhos, ao passo que Ana não tem nenhuma, só que Eucana tem filhos com Penina, mas ama Ana, não é? Então você tem aí muitos motivos. Ana se sente triste porque não pode gerar filhos, Ana se sente triste porque ao não gerar filhos ela não atende à expectativa do seu amado. Então é dentro desse cenário que Samuel vai nascer. Samuel, ele é fruto de oração, ele é resultado de oração. E é interessante que Ana, ela oferece Samuel ao Senhor mesmo antes de seu nascimento. Samuel nasce debaixo do voto do nazireado, que nós já vimos na lição anterior, quando nós falamos de Sansão, tá certo? Então, Sansão nasce prometido por Deus e determinado por Deus que ele seria um nazireu. Samuel nasce sendo que sua mãe o oferta a Deus como um nazireu. Vamos ver aqui, 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel, quem achar primeiro lê aí, ó, capítulo 1, versículos de 9 a 11, quem achou pode ler. Aqui, ó, certa ocasião em Siló, aqui, ó, no versículo 11, ela vai ser específica, segundo Samuel 1, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por
todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Ela estava com isso fazendo um voto de Nazireu para Samuel. Então, Samuel já nasce aqui debaixo desse voto, e por isso, logo que ele é desmamado, ele é levado para o tabernáculo para ficar a serviço ali do Senhor junto com os sacerdotes da época, certo? Então, esse é o histórico aqui primordial de Samuel. Ele é um milagre, ele já nasce com uma história e ele já nasce com um destino, certo? Esse é o ponto que nós temos aqui no tópico 1. Muito bem. Aí nós vamos ver aqui no tópico 2 que Samuel é também alguém que sabe o que quer. Veja, ele já nasce com um destino determinado, ele já nasce com algo preparado para que ele fizesse, com uma história, basicamente podemos dizer, a história de Samuel já está escrita antes mesmo que ele nasça. No entanto, nós vamos ver aqui no tópico 2 que ele é um jovem que sabe o que quer, ele é um adolescente que sabe o que quer. Samuel não foi apenas um jovem frequentando o tabernáculo por ter sido obrigado por seus pais, como pareceu ser o caso dos filhos de Eli. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho, crescer vendo e ouvindo sobre Deus, porém sem de fato dedicar-se a conhecê-lo. Só que Samuel não foi assim. Mesmo sendo bem novo, o Senhor se manifestou e foi correspondido por ele, que prontamente atendia a tudo que era pedido. Então, grande lição e grande aplicação nós temos aqui nesse ponto da lição. Não basta crescer na igreja, é preciso corresponder à voz de Deus, é preciso estar atento ao chamado de Deus. Por meio, Samuel foi chamado por uma voz. Enquanto ele estava deitado para dormir, ele escutou uma voz. O chamado de Deus pode vir por meio de um sonho, pode vir enquanto alguém está cantando um louvor, pode vir na ministração da palavra, o chamado pessoal para servi-lo. Aqui nós temos muitas lições. Temos a lição de que o chamado não é transferido, ok? Não, o chamado é pessoal, certo? Então, se o chamado é pessoal, a correspondência é pessoal, ela é individual, ela é de cada um. Como você tem correspondido ao chamado do Senhor para a sua vida? Você tem prestado atenção no culto e prestado atenção à voz de Deus? Samuel estava atento e por isso ele escutou a voz de Deus num tempo em que as visões eram raras, num tempo em que a palavra de Deus era raríssima. Deus encontrou nesta criança ainda, no jovenzinho Samuel, um ouvido disposto a ouvi-lo e a atender ali o seu chamado, não é? E ele sabia onde queria estar, ele sabia o que ele desejava, não é? Aquele ambiente ali do santuário, ele realmente, ele de alguma forma influenciou a vida de Samuel, mesmo sendo um ambiente hostil naquele momento. Nós precisamos lembrar disso aqui. Mesmo sendo um ambiente diferente naquele momento. Nós vamos ver isso aqui, não é? Agora, qual que é o problema? É não conhecer ao Senhor de forma direta e pessoal, mas apenas de ouvir falar. Jó disse isso. Eu ouvia só falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Então, uma grande lição que nós precisamos aprender e passar nesse próximo domingo é: Deus quer se relacionar conosco. Não basta estar na igreja, participando de tudo, é preciso se relacionar com Deus. Samuel, ele não queria apenas estar ali, ele queria se envolver, oh glória, ele queria participar, ele queria conhecer o Deus que se manifestava naquele lugar. E por isso, mesmo aquele lugar, estando sobre a direção de pessoas que já estavam distantes de Deus,
Samuel conseguiu se aproximar de Deus. Isto fala de desejo, fala de vontade, isso fala de sensibilidade. Ele está em um cenário onde Eli está com a sua visão já quase que totalmente apagada. Ofni e Finéias viraram as costas para o Senhor, mas neste cenário ele consegue ouvir a voz de Deus. Então não tem a ver com quem está de fora, não tem a ver com fatores externos, com terceiros, não tem a ver com quem está do lado, com quem está à nossa frente. Não tem a ver com o nosso coração. A palavra do Senhor diz em Isaías 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Não é quando o ambiente for favorável, é quando me buscardes de todo o coração. E eu não tenho dúvida de dizer que foi essa a busca de Samuel. Ele desejou conhecer ao Senhor e por isso mesmo neste ambiente ele escutou a voz de Deus e ele correspondeu à voz de Deus. Você tem respondido à voz de Deus ou você tem permitido que o ambiente lhe ensurdeça para a voz de Deus? E olha que ele está no tabernáculo, ou seja, é possível estar na igreja e não ouvir a voz de Deus, mas lembre-se, esta aula está nos ensinando, a responsabilidade é nossa, não é o Ofni, não é o Finéias, não é ninguém que vai nos fazer não ouvir a voz de Deus quando queremos ouvi-lo. Quando queremos ouvir a voz de Deus, nem o ambiente, nem as pessoas à nossa volta, nada nos impede de ouvir a voz de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, ele está nos chamando. Ele está nos chamando. Muito bem, até aqui nós estamos no tópico 2, você entra no tópico 3. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, isso é muito importante, irmão. Dê like, clica no joinha, clica no valeu, compartilha com outros professores, tá certo? Esta ajuda sua faz o YouTube mandar para mais pessoas o nosso vídeo, tá certo? Estamos chegando a 25 mil inscritos, mas nós precisamos aumentar também as visualizações. 100 visualizações para 25 mil inscritos é muito pouco, não é verdade? Então eu conto com vocês, tá certo? Tópico 3. Icabod ou Ebenezer. Uma coisa significa que a glória de Deus se foi. Não tem mais glória, não tem mais presença. E Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. A volta ali de Samuel, quando Samuel nasce, é um período muito complicado. Já falei deles aqui. Ofni e Finéias são sacerdotes, Eli é o sumo sacerdote da época, daquela turma, mas eles estão no final do seu período, porque Eli, o pai, ele já está próximo à morte. E Ofni e Finéias são filhos de Belial. Eles corromperam o sacerdócio e eles perderam. Israel perdeu a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo, certo? Israel estava espiritualmente arrasado, politicamente também estava arrasado. E é nesse momento que Samuel nasce. Eu costumo dizer que Samuel nasce exatamente como resposta de Deus, não apenas para a oração de Ana. Ele é uma resposta de Deus para aquela geração. E eu tenho certeza que nós podemos profetizar nesta aula sobre a vida dos alunos, sobre a vida dos nossos filhos. Vocês não são apenas uma resposta à expectativa humana dos pais. Não, vocês são uma resposta de Deus para esta geração. Tem a geração do Icabod, é a geração que perdeu a presença de Deus, é a geração que perdeu o contato com Deus, é a geração que não escuta mais a voz de Deus, é a geração de Ofni e Finéias que viraram as costas para Deus, mas no meio desta geração, é incrível isso, porque Ofni e Finéias não morrem para que Samuel nasça, meu Deus do céu, não, Samuel nasce na mesma geração que está Ofni e Finéias, Samuel nasce e ainda vai conviver alguns anos neste cenário totalmente corrompido, de pessoas que viraram as costas para Deus, mas dentro deste cenário, Deus começa a falar com Samuel, e Samuel começa a dar ouvidos à voz de Deus, Deus começa a falar com Samuel, e Samuel começa a responder ao chamado de Deus, Deus começa a falar com Samuel, e Samuel começa a obedecer a voz de Deus. Deus está dizendo, no meio de uma geração
corrompida, no meio de uma geração rebelde, no meio de uma geração imoral, no meio de uma geração insensível, eu estou fazendo nascer a geração do Ebenezer, a geração que vai ouvir a minha voz, a geração que vai obedecer a minha palavra, a geração que vai andar comigo, a geração que será a minha voz no meio desta geração corrompida. Aleluia! Tem Samuel nascendo aí. Samuel é mais do que uma resposta para Ana, ele é uma resposta para aquela geração, e eu creio, eu acredito, eu profetizo, os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, eles são muito mais do que uma resposta à expectativa de pai e mãe, eles são uma resposta de Deus para esta geração. É o Ebenezer de Deus, é uma nova geração que Deus está levantando, e no meio desta geração, no meio de tudo isso, nós precisamos tomar uma posição. Seremos a geração de acabou, foi-se a glória, vire as costas para Deus, ou de Ebenezer, aqueles que estão ouvindo a voz de Deus e que vão dizer como Samuel: até aqui nos chamou o Senhor. Samuel não se corrompeu por causa de Ofni e Finéias, não. Samuel estabeleceu-se como alguém chamado por Deus no meio daquela geração. Não há ambiente favorável. Estou falando aqui para líderes, estou falando aqui para pastores. Quantos de nós olhamos para esta geração, inclusive para aqueles que estão dentro da igreja, e nós os tratamos, os menosprezamos, só vemos os defeitos. Deus está dizendo: aí estão os Samuel, aí está o Samuel desta geração. O teu filho é o Samuel desta geração. Os jovens, os adolescentes que você lidera é o Samuel desta geração. Nós precisamos olhar desta forma para aqueles que Deus coloca em nossas mãos. E aí nós temos aqui no tópico 4 um chamado que nos move, certo? Então veja, Samuel, ele nasce dentro desse período em que não havia a palavra de Deus, as visões eram raríssimas. O texto de 1 Samuel, ele começa dizendo isso. Não havia visões, não tinha nada, não tinha esse tipo de... olha só, 1 Samuel 3, Samuel ainda era menino, criança, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. É assim que começa o capítulo 3, mas quando o capítulo 3 vai terminar, o capítulo 3 vai terminar de outra forma. Ele começa dizendo que não tem palavra, ele começa dizendo que não tem visão. Isso aqui vai dar uma pregação, irmão, meu Deus do céu. Mas ele termina assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Samuel foi um grande marco para aquela geração, um dos maiores líderes que Israel já teve, juiz, profeta e sacerdote. E nós temos aqui, a sua influência atravessou tempos e gerações, e foi mencionado pelo escritor aos Hebreus entre os heróis da fé. O que nós temos aqui nesta conclusão? A lei da semeadura. Por meio do exemplo desse grande homem de Deus, vemos que o Senhor não nos vê jovens figuras inúteis, descomprometidas, preguiçosas, egoístas, ou qualquer outro paradigma ruim que possa existir até mesmo dentro das igrejas. O Senhor pode e quer usar sua vida, não apenas quando você ficar mais velho ou já for adulto, mas agora. O Senhor quer usar o adolescente agora. O Senhor quer usar os jovens agora.
O que vai acontecer na vida de Samuel, quando ele vai crescendo, quando ele vai ganhando mais estrutura, é resultado, este respeito que nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 19, este respeito conquistado aqui é fruto de uma entrega de Samuel ao Senhor quando ele ainda era criança. Então, a resposta ao chamado de Deus, o atender ao chamado de Deus é para agora, não é para depois. Deus quer usar a todos agora. Não existe uma idade específica, nem mesmo uma estatura espiritual ou intelectual. Não. Deus quer nos usar agora. Que Deus abençoe pastores e que Deus levante obreiros, líderes com a visão. Porque eu vou falar algo aqui. Eu tenho pensado muito sobre Eli. É verdade que Eli me parece que foi um pouco tanto quanto negligente com a sua casa. Mas vale lembrar que a Bíblia chama os seus filhos, Ofni e Finéias, de filhos de Belial. Não eram dois jovens fáceis de lidar, mas algo me chama a atenção na vida de Eli. E isso para mim me faz pensar muito como líder, como obreiro. Eli está no final da sua vida. Eli está no final da sua trajetória. Eli serviu ao sacerdócio. Eli foi fiel a Deus. Nós não podemos jogar fora a biografia de Eli por causa daquilo que os seus filhos fizeram. Nós não temos tanto contexto assim para simplesmente olhar para Eli e dizer, olha, Eli não era nem para estar no sacerdócio. Afinal, se houvesse algo em Eli que não o habilitasse para o sacerdócio, ele não estaria lá. Se ele está cumprindo o sacerdócio, é porque ele tinha as habilidades e tudo aquilo que era necessário, mesmo que seus filhos viviam outra vida. E me parece que Deus, sabendo da tristeza de Eli, em saber que os seus filhos tinham se desviado, em saber que seus filhos tinham se rebelado contra o Senhor, e por último, em saber que seus filhos seriam tratados e disciplinados por Deus e corrigidos com a morte, não é? Porque eles eram rebeldes, não é? Deus mostrou isso para Samuel, Samuel contou isso para Eli, mas me parece que Deus, como um alento, um refrigério, permite que Eli faça parte da formação espiritual de Samuel. Nós temos Samuel porque teve Eli. Eli foi uma influência muito forte para a vida de Samuel. E Samuel aprendeu, e Samuel vivenciou, e Samuel se entregou por inteiro ao chamado de Deus. Que nós possamos, como Eli, nesse aspecto, nesse exemplo, enxergar diante de nós aqueles que Deus quer usar, aqueles que Deus quer levantar na nossa geração, que nós sejamos o braço que vai estender a mão, que vai abraçar e vai dizer, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe direcionar para que você cumpra o seu chamado. Amém, meus amigos? Esta foi a lição 6, classe de juvenis. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, tá certo? Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deixa aí o seu like, clica no valeu, deixe perguntas, comentários e sugestões. Ótima aula, Deus abençoe tua classe, teus alunos, Deus abençoe teu ministério, teus sonhos, teus projetos. Até o nosso próximo encontro e dá uma olhada aqui, o teu comentário vai começar a aparecer aqui agora. Deus abençoe.